Nosso tema de hoje, no Garimpando a História, tem a ver com o capítulo 8 de Daniel. Embora exista muitos intérpretes no meio evangélico que acreditam que a ponta pequena ou o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel seja Antíoco Epifânio, no período que antecedeu a vinda de Cristo, na profanação do templo do santuário terrestre, hoje apresentarei para vocês 8 evidências que provam que a ponta pequena, o chifre pequeno de Daniel capítulo 8, não tem absolutamente nada a ver com Antíoco Epifânio. Primeiro, o chifre pequeno deve ser entendido como reino e não como rei individual, conforme é ali apresentado no versículo 23 a 25 do capítulo 8. Em Daniel 8, verso 23, identifica o chifre pequeno como um rei, mas ele pode também ser identificado como reino. Vários pontos sugerem esta possibilidade. Por exemplo, lá no verso 22, os 4 chifres que surgem do único chifre do animal, o bode, que representou a Grécia, esses 4 chifres são identificados como 4 reinos e não como reis individuais. Podemos notar também no capítulo 7, verso 17, verso 23 de Daniel, que embora os 4 animais sejam identificados como 4 reis, eles foram, na verdade, compreendidos como representando 4 reinos e não monarcas individuais. O mesmo conceito pode ser observado também no capítulo 2, verso 38 e 39 de Daniel, onde o rei Nabucodonosor é apresentado como representante do reino da Babilônia, que seria sucedido, mais tarde, subjugado por outro reino e não por um rei individual. O único chifre que pode ser claramente interpretado como rei individual, levando em consideração as demais interpretações, é o do chifre do bode que claramente representou Alexandre o Grande. Simplesmente, amigo, pelo fato de ele ter vindo diretamente do animal e não de outro chifre. Portanto, como visto, é comum na profecia aparecer declarações de reis individuais, mas posteriormente ser interpretado pelo próprio anjo revelador como significando reino coletivo e não meramente reino ou rei individual. Segundo ponto importante, a grandeza do chifre pequeno não se harmoniza com os pequenos feitos históricos de Antíoco Epifânio. No capítulo 8, verso 9, por exemplo, afirma que o chifre ou ponta pequena se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. No verso 10 afirma que ele cresceu até atingir o exército dos céus. E no verso 11 afirma que ele engrandeceu-se até ao príncipe. A palavra para forte, no verso 9, cresceu, do verso 10, e engrandeceu-se, do verso 11, no hebraico é gadal, que significa tornar-se grande, engrandecer-se. Observe uma coisa, no sentido horizontal, a ponta pequena tornou-se excessivamente grande para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. No sentido vertical, ele cresceu até atingir o exército dos céus ao ponto de engrandecer-se até o príncipe do exército. O curioso é que o verbo engrandecer, gadal, ocorre apenas uma única vez ao retratar o Império Persa e apenas uma vez para retratar o poderoso Império Grego. Mas, ao retratar o chifre pequeno, esta palavra, como percebido, aparece 3 vezes. Isto, em termos históricos, significaria que para Antíoco Epifânio ser identificado como a ponta pequena, ele deveria ter exercido um império muito maior do que o dos medos e persas e dos gregos. Mas não é isto que vemos na história, já que ele dominou somente uma parte do Império Grego e ainda com muito pouco sucesso. A insuperável grandeza do chifre pequeno em absolutamente nada pode ser comparado às conquistas medíocres e pequenas de Antíoco Epifânio. Portanto, a profecia deve estar mensurando um reino muito superior a ponto de ultrapassar os feitos imperiais das maiores nações daquele tempo. Terceiro, no verso 9 fala sobre as conquistas da ponta pequena para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Para o sul,
os relatos históricos indicam que Antíoco Epifânio IV conquistou transitoriamente apenas uma pequena parte do Egito. Mais precisamente, uma parte do delta do Nilo no ano de 169 a.C. Para o Oriente, novamente, segundo os relatos históricos, o seu antecedente, Antíoco III, ele realizou mais feitos e conquistas na direção do Oriente do que Antíoco IV Epifânio. Na verdade, Antíoco Epifânio colecionou mais insucessos do que sucessos. Se alguém deveria ser considerado grande nesses feitos, essa pessoa deveria ter sido Antíoco III e não Antíoco Epifânio. O termo excessivamente grande não se harmoniza com os pequenos feitos de Epifânio. Agora, para a Terra Gloriosa, Antíoco Epifânio é mencionado em 1 Macabeus 1, verso 6, como o soberano seleucida que profanou o templo e perseguiu os judeus. Isso não ocorreu por causa de qualquer conquista de sua parte, mas porque Antíoco III, seu antecessor, já havia arrebatado a Palestina dos Ptolomeus no ano de 198 a.C. Ele não poderia ter se tornado excessivamente grande para a Terra Gloriosa, pois suas tropas na Palestina sofreram derrotas tanto em Emaús quanto em Bet-sur e também na Judéia. Perto do fim do ano de 164 a.C., os judeus libertaram o templo profanado das mãos dos seleucidas e tornaram a consagrá-lo. Antíoco Epifânio morreu no Oriente logo depois disto, logo no início de 163 a.C. Portanto, morreu antes de concretizar qualquer plano de controle daquela região. E como visto, os resultados líquidos do que Epifânio realizou nestas 3 áreas geográficas foram insignificantes e até mesmo negativas em alguns casos. Assim, Antíoco Epifânio, não se harmoniza com as exigências proféticas da ponta pequena para aquela região, como descrito na profecia. Quarto, no verso 11 afirma que ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. A palavra lugar no hebraico, Macom, ocorre 17 vezes na Bíblia hebraica. Fora desta ocorrência, em Daniel, Macom é usado 7 vezes para lugar da habitação de Deus no céu, 6 vezes para o lugar de habitação terrestre e 2 vezes para o lugar do seu trono, em um sentido assim metafórico. A única vez em que esta palavra não foi usada para o lugar da habitação de Deus, seja terrestre ou celestial, é no livro de Salmo, capítulo 104, verso 5, onde ela é empregada poeticamente para os fundamentos sobre os quais a terra foi assentada. Portanto, a interpretação mais plausível é de que Macom se refira ao lugar do trono ou habitação de Deus. Agora, embora Antíoco Epifânio tenha profanado, de fato, o templo e até impedido o sacrifício diário, ele nunca fez nada ao templo que pudesse ser qualificado como deitando abaixo o seu lugar ou deitando abaixo o seu Macom, como na língua hebraica. Ele nunca danificou a arquitetura de qualquer maneira significativa que pudesse aludir à ideia de cumprimento profético na pessoa de Antíoco Epifânio. E quinto, o verso 23 afirma que o chifre pequeno surgiria no fim do reinado dos 4 reinos ou dos 4 generais que sucederam Alexandre o Grande. Portanto, o chifre pequeno é datado em função dos 4 reinos que procederam do Império Grego. O curioso é que a dinastia seleucida consistiu de uma série de mais de 20 reis que reinaram do ano de 311 a.C. até o ano 65 a.C. No caso de Antíoco Epifânio, ele foi o 8º da série, reinando do ano de 175 até o ano de 163 a.C., sendo que mais de uma dúzia reinaram depois dele e menos de uma dúzia reinaram antes dele. Ou seja, ele reinou ali no meio, e não no início. Portanto, para que a ponta pequena,
ou o chifre pequeno fosse de fato Epifânio, a profecia, ao invés de afirmar que ele surgiria logo após o reinado dos 4 reis gregos, na verdade deveria dizer que ele surgiria no meio da dinastia Seleucida. E não foi o que aconteceu. Mais uma vez, fica evidente que Epifânio não pode ser interpretado como a ponta pequena de Daniel 8. Sexto, em Daniel capítulo 8, verso 14, afirma que o santuário seria purificado após 2.300 tardes e manhãs, o que corresponde profeticamente que a purificação ocorreria após 2.300 anos. Essa é a interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma tarde e uma manhã, por exemplo, em Gênesis, fez-se tarde e manhã o primeiro dia e assim por diante, se refere a um dia completo de 24 horas. E claro, dentro de um contexto profético, um dia seria equivalente a um ano. E essa contagem de um dia por um ano, levaríamos a contagem de 2.300 para anos, e não dias literais. Mas muitos intérpretes evangélicos traduzem isso como dias literais, e alguns outros até como 1.150 dias, metade de 2.300. O objetivo, na verdade, é tentar harmonizar esta profecia com Antíoco Epifânio, mas sem nenhum sucesso. Sabe por quê? Porque a profanação do santuário terrestre corresponde, olha só, lá com Antíoco Epifânio, quando Antíoco Epifânio profanou o templo, corresponde inicialmente do 9º mês do ano de 145 da era Seleucida, antes de Cristo, e terminando no 9º mês do ano de 148 da mesma era. E quando você soma isso mais aos 10 dias de sacrifícios pagãos, nós teremos no total de profanação de Antíoco Epifânio, no total 1.090 dias. Ou seja, nem 1.150 dias e nem 2.300 dias literais são capazes de ajustar a profecia a Antíoco Epifânio. Apenas para lembrar que as 2.300 tardes e manhãs deve ser entendido como 2.300 dias e, traduzindo para o contexto profético, transformamos em anos. Primeiro porque uma tarde e uma manhã na Bíblia, como já é exemplificado em Gênesis capítulo 1, se refere a um dia de 24 horas. E segundo, se o profeta estivesse usando uma tarde e manhã como referência à metade de um dia, como alguns sugerem, ele diria manhã e tarde, e não tarde e manhã. Aplicando a regra de interpretação profética de um dia por um ano, descrito em Ezequiel 4, versos 6 e 7, então nós teríamos 2.300 dias, contextualizados ao item profético, seriam 2.300 anos. Em outras palavras, o profeta estava dizendo que após 2.300 anos, o santuário seria purificado. Essa seria a interpretação mais coerente. Sétimo, o verso 9 diz, ainda de um deles saiu um chifre pequeno. Bom, a pergunta que surge agora é, a ponta pequena ou chifre surgiu de quem? De um deles se refere ao chifre, aos chifres ou aos ventos, descrito no verso anterior? É provável que o chifre pequeno tenha vindo de um dos ventos e não de um dos chifres. Por quê? Simples. A palavra deles, que é hem, no hebraico, é masculino. Isto indica que gramaticalmente a ponta pequena só pode ter vindo de um dos ventos do céu, que também deve ser masculino. Ao contrário do chifre, que é feminino. O masculino do verso 9 deve estar em harmonia com o masculino do verso 8. Partindo desta compreensão da sintaxe dos versos 8 e 9, é evidente que quando o chifre pequeno surgiu no cenário de atividades, ele não veio do chifre Seleucida, nem dos outros 3 chifres. Na visão, ele é simplesmente visto como vindo de uma das direções dos ventos. Portanto, fica evidente que a ponta pequena não pode ter vindo de um rei Seleucida, como pretende alguns. Outra evidência que lança por terra a interpretação de Antíoco Epifânio como sendo a ponta pequena de Daniel capítulo 8 é que a profecia afirma que a purificação do santuário está relacionada ao tempo do fim e não ao período antes de Cristo, feita por Epifânio. O verso 17 e o verso 19 afirmam o seguinte, do capítulo 8. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Observe, o anjo disse a Daniel
que esta visão, a visão que Daniel havia visto, havia tido, era referente ao tempo do fim. Portanto, se 2.300 tardes e manhãs fosse apenas 2.300 dias literais de profanação, também não daria certo, porque a profecia nos apresenta que esta restauração, esta purificação aconteceria no tempo do fim. O tempo do fim são os dias que antecedem a volta de Jesus. E a experiência de profanação de Antíoco Epifânio, ela está para o passado, no período antes de Cristo. E o verso 19 confirma, dizendo assim: E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ao tempo determinado do fim. Tempo determinado no hebraico é moed, que significa tempo sagrado. Exatamente o período que cobre a primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo investigativo, que já iniciou-se no céu a partir de 1844. E o verso ainda é claro ao dizer tempo determinado do fim. É mais uma evidência de que a profanação, ou a ponta pequena, o chifre pequeno de Daniel capítulo 8 não pode se referir a Antíoco Epifânio, porque a experiência de Antíoco Epifânio, além de não ter sido muito significativa, ela está para o passado, para um período antes da primeira vinda de Cristo. Mas aqui a profecia diz que esta purificação, que aconteceria após 2.300 tardes e manhãs, aconteceria no tempo do fim, ou seja, no tempo que antecede a segunda vinda de Jesus. Bom, então se a ponta pequena, ou chifre pequeno de Daniel capítulo 8, não corresponde a Antíoco Epifânio, que viveu no período antes de Cristo, então a quem se refere? Abaixo deste vídeo ou no blog www.feoufideismo.com você vai encontrar um artigo que vai lhe ajudar a entender melhor quem é de fato a ponta pequena do capítulo 8 de Daniel. Portanto, que Deus te abençoe e até o próximo Garimpando a História. Até mais.